que cresceu no jogo de hoje, não é o jogador de antigamente, o Casemiro, marcando o McTominay, acompanhando ele em vários momentos assim. Uma boa partida do Casemiro, quer dizer, péssima na estreia, média na segunda partida. Hoje uma boa partida do Casemiro. É óbvio que não pegou os melhores jogadores para marcar, mas a gente já viu uma seleção brasileira mais compacta, com a marcação na frente funcionando bem melhor do que funcionou nos últimos jogos, com muito mais segurança e principalmente com muito mais leveza. É uma seleção para ser campeã do mundo de jogadores de futebol? Ainda não. Mas nem pronta está ainda. Não, mas se precisa subir alguns degraus, para quem sabe chegar nisso, ela está subindo esses degraus. E bora para mais um corte aqui no canal do Guga Futebol. Cara, que vitória gigante do Brasil, hein? Hoje sim a gente demonstrou um futebol legal, padrão. O time jogou direitinho, né? Não, teve ali um lance, outro ali, teve um sufocozinho ali, mas realmente agora o Alisson representou. Então a gente começa a ver aí, né, resultados. Um pouco aí, né, ver do trabalho do Ancelotti, hein? No terceiro jogo do Brasil contra a Escócia, a gente conseguiu ver algo, hein? Deixa já o likezão, se inscreve no canal, estamos próximos de bater os 20 mil inscritos, dá aquela ajuda pro canal, abençoa a minha vida, só se inscrevendo, beleza? Conto com a sua ajuda aí, e que Deus abençoe sua vida, da sua família, aí, bora pra aquela análise pós-jogo, aí linha de passe, tá ali já a galera reunida, pra falar de tudo de Brasil 3, Escócia 0, Neymar jogou, vamos pra cima, vamos buscar, agora eu tô confiante, hein? Acho que se o Neymar conseguir ali manter um padrão, e jogar bola, a gente vai buscar essa Copa do Mundo, hein? Dá pra sonhar, hein? Tamo junto aí, deixa também seu comentário super importante e bora pro vídeo, tamo junto. Empolgou, hein, Vitor Birner? Agora o povo tá empolgado, hein? A gente aqui, claro, gostou de ver a apresentação da seleção brasileira, muitos pontos pra gente destacar, mas eu acho que seria muito justo começar o Linha de Passe com o Vini Júnior, viu? Porque muitas vezes o Vini Júnior abriu este programa e tantos outros do jornalismo esportivo, sendo motivo de críticas, que não entregava, que estava devendo, que etc, etc. E que fase de grupos fez o Vini Júnior, que é o destaque dessa equipe, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jufo, boa noite ao Calçade, ao Léo, ao Jean, aos fãs do esporte. A fase de grupo deles é irretocável, a do Vini Júnior é irretocável. O Brasil, com um jogo ruim na estreia, ele fez um bom jogo. O Brasil com um jogo médio. Segundo jogo do Brasil, ele fez um bom jogo. E para mim, hoje, com o Brasil fazendo um bom jogo, ele, de novo, foi um dos destaques da seleção. Sim. Porque quando o Brasil faz uma partida como essa, a gente consegue ver alguns outros jogadores, além de algumas evoluções coletivas que a gente vai tratar no Linha. Partidaça do Bruno Guimarães. Partidaça. Indo bem contra o Haiti, né? Não, assim, e o que me chama a atenção, para falar apenas desses dois jogadores, como eles estão mais maduros com a camisa da seleção nessa Copa do Mundo, se a gente for compará-los à Copa do Mundo anterior. São outros jogadores. O Bruno conseguiu se salvar ali, até na primeira partida do Brasil, quando o Casemiro foi muito mal, o time todo espaçado, a gente ainda viu alguma coisa dele. Hoje ele funciona na marcação, tudo bem que a Escócia é um time praticamente monotático para atacar, é o lance pela esquerda principalmente, cruzamento entre o McTominay na área com outro jogador, e é isso. Mas a gente viu em muitos momentos, outro que cresceu no jogo de hoje, não é o jogador de antigamente, o Casemiro, marcando o McTominay, acompanhando ele em vários momentos assim. Uma boa partida do Casemiro, quer dizer, péssima na estreia, média na segunda partida. Hoje uma boa partida do Casemiro. É óbvio que não pegou os melhores jogadores para marcar, mas a gente já viu uma seleção brasileira mais compacta, com a marcação na frente funcionando bem melhor do que funcionou nos últimos jogos, com muito mais segurança e principalmente com muito mais leveza. É uma seleção para ser campeão do mundo de jogadores de futebol? Ainda não. Mas nem pronta está ainda. Não, mas se precisa subir alguns degraus, para quem sabe chegar nisso, ela está subindo esses degraus. Então, esse é o ponto, né, Jean? Acho que de jogo a jogo a gente esperava ver a seleção subindo um degrauzinho e tal. O Haiti tinha aquele questionamento que era o Haiti. Acho que hoje deu para ver uma evolução dessa seleção. Finalmente a gente viu uma evolução que não transforma ela numa seleção incrível, não foi um baita jogo, mas a gente vê a evolução que a gente tanto queria, né? Tudo bem? Isso, tudo bom, William? É exatamente isso. Eu acho que... E até falava hoje, né, no Futebol no Mundo, no podcast, que o importante para o Brasil era que a gente voltasse a ver alguma evolução. Em momento algum a gente ia ver o Brasil hoje fazendo uma partida que o acreditasse, né, que o transformasse num favorito à conquista da Copa do Mundo. Acho que não tinha nada que o Brasil pudesse fazer, mesmo que tivesse dado um espetáculo, que transformaria o Brasil em um dos favoritos a conquistar o título. Mas era importante evoluir. Eu estou até curioso para ouvir o Calçade, porque eu acho que o Calçade tem, né, ele não vê tanta evolução assim.
Mas eu vi, eu Não acho dá que... spoiler. É pra manter o pessoal Para criar uma ligado. expectativa. Já quer contar o final do filme? Mas eu acho que houve uma evolução do primeiro para o segundo, acho que houve uma evolução do segundo para o terceiro jogo, né? Basta lembrar também o que o Haiti conseguiu fazer com a seleção brasileira, e aí também entra um pouco, eu queria até pegar o jogo do Haiti com o Marrocos, que obviamente a gente não viu com nenhuma atenção, mas também, né, para a gente, de repente, ser um pouco mais comedido no momento de fazer avaliações a respeito do que significa a vitória com um empate com o outro, a derrota para o outro, né? Porque Marrocos, de fato, sai daquele jogo com o Brasil, pelo menos para mim, deixando a impressão de que ele ia estraçalhar os outros dois, de que ele ia estraçalhar a Escócia, estraçalhar o Haiti, e não foi o que se viu. Então a Copa é imprevisível. Não adianta a gente querer se basear no que acontece na fase de grupos para prever o que vai acontecer no mata-mata. O importante é haver uma evolução. E eu acho que houve evolução. Do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro jogo. Acho que a gente vai falar especificamente de pontos que são pontos importantes, sem falar no fato que você terminar a fase de grupos na primeira colocação permite, né, a que se parafraseie uma famosa dirigente do futebol brasileiro e se pergunte, estão mais calmos? Porque a loucura, a insanidade que a gente viu depois daquele jogo contra Marrocos, como se aquela derrota, aquele empate, né? Eu estou até chamando de derrota, como se aquele empate significasse uma eliminação ainda na primeira fase. O trabalho é terrível, eu adoro esse termo, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo, depois de um jogo. Não dá, entendeu? O trabalho não tinha como ser maravilhoso, o trabalho não é terrível, é um trabalho cheio de percalços, o tempo todo a seleção perdendo titulares, isso aconteceu em 5 ocasiões nos últimos 2, 3 meses, então... Não é fácil, mas o Brasil está evoluindo. Onde vai chegar, se vai passar pelo Japão ou pela Suécia, acho que a gente vai ter que esperar para ver. É óbvio que são jogos de risco, né? Tanto com um como eventualmente com o outro. Mas, enfim, eu acho que está dentro das possibilidades do que é possível com essa seleção brasileira e vamos torcer para que o time continue evoluindo como eu acho, pelo menos, evoluiu até aqui. Bertozzi, eu vou deixar o Calçade pro Tá bom. Agora, ainda mais que, né, depois do... Deu essa pimentinha aí, eu vou deixar o Calçade aqui pro fim. Para tudo. Segura aí que daqui a pouco foi o contraponto do Calçade. Ô, Bertozzi, e aí eu volto a falar sobre esse cara aqui, porque é o seguinte, né? O Brasil tem 7 gols nessa fase de grupos, ele tem participação em 6, ele tem 4 gols marcados, ele é vice-artilheiro da Copa do Mundo, tá com o mesmo número de gols do Mbappé, do Haaland, e tá a 1 ali do Messi, né? Que Verdade. Copa tá fazendo o Vini, assumiu a responsa mesmo. Hein? Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte, nossa equipe espalhada pelo mundo. E podia ter mais um, né? Devia ter mais um. Deveria. Vamos falar disso também. Deveria. Hat-trick, hein? Mas eu fiquei pensando aqui se a gente não cita muito pouco o Vini nessa briga aí das feras, né? O Vini já foi melhor do mundo, né? Às vezes a gente esquece de olhar para dentro também e a gente esquece que a gente tem um grande protagonista do futebol mundial também, né? A gente está muito encantado com a Copa que os craques estão fazendo e o Vini faz parte deles. Sim. Então, assim, o Brasil tem um grande protagonista da Copa do Mundo, ele atende pelo nome de Vinícius Júnior. Então, a gente às vezes fica esperando pela volta do outro grande protagonista, que entrou hoje, o Neymar, mas o grande protagonista desse time é o seu camisa 7, é o Vinícius Júnior, que fez o primeiro gol, fez o segundo gol e está aí sendo o grande nome desse time, como desde o começo se esperava que ele fosse. Né? E acho que desde o começo do trabalho do Ancelotti ele está sendo. Os números dele melhoraram muito, a participação dele melhorou muito. E eu até comentei na rede social no intervalo, assim, cara, antes do segundo gol, cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti. Totalmente. Cada vez mais parece o Real Madrid do Ancelotti, no sentido assim, às vezes você sofre para encontrar uma identidade, como ele mesmo fala, não quero ter identidade, né? Mas é que às vezes você não consegue enxergar uma identidade, um modelo muito claro, né? Ele não faz questão mesmo de ter um modelo muito claro, mas assim, em algum momento o time vai encaixar, a bola vai cair no Vini, e aí quando a bola cair no Vini, vai acontecer alguma coisa mágica. O Real Madrid ganhou 2 Champions League assim, cara. Então assim, pode ganhar a Copa do Mundo assim? Pode. É favorito? Não é. Mas não descarta. Não descarta, porque eu falei antes da Copa e repito, o Ancelotti entende de ganhar competições sem ter o melhor time.
O Brasil não é o melhor time, o Brasil não é um dos 3 melhores times, mas também não é, como disse o Jean, a porcaria que tentaram pintar quando empatou E o Madrid, com o Marrocos. quando ganhou as 2 Ligas dos Campeões com ele, também não jogou o melhor futebol da competição. Não. Dúvida, é. Opa, ganhou com o goleiro sendo melhor em campo na final. E, aliás, parênteses, o goleiro da seleção brasileira hoje, mais uma vez, mostrou que, quando exigido, foi bem. O Brasil levou 1 gol na fase de grupos, né? O Brasil leva poucos gols em Copas do Mundo e, de novo, levou 1 gol só na fase de grupos. Isso é sempre bom a gente destacar, porque seleções que levam muitos gols, a Argentina na última Copa foi uma exceção. Ser campeã levando 2 gols da Holanda, 3 gols na França, levando dos pênaltis, é exceção. Seleções campeãs levam poucos gols e é esse o caminho que o Brasil tem que seguir. O Brasil que joga no erro do adversário, joga e tá tudo bem. Vai ser assim. Sim. O Brasil vai jogar para marcar pressão, marcar alto, roubar a bola e acelerar. Porque os jogadores que o Brasil tem são esses. O Brasil não é uma seleção que vai jogar como a Espanha, para pegar a bola, rodar de lá para cá, esperar o espaço. Não. O Brasil gera o espaço, chamando o adversário e forçando o erro dele. Vai ser assim, é assim que o time joga e é assim que o time vai continuar jogando. Perfeito. Diga. Paulo Ricardo Calçade. Paulo Ricardo Calçade. Não é a sua vez ainda. André Kfouri está com a gente. Quero ouvir André Kfouri. Suspense. Quero ouvir André Kfouri sobre essa apresentação da seleção brasileira. Acendeu uma luz no fim do túnel, André Kfouri. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Um abraço a todos vocês aí no Brasil. Eu imaginei que você ia me acionar antes do Calçade para manter o suspense, né? Da opinião do Calçade, sempre com muito peso, muito critério, muito embasamento. Então, fã de esportes vai ter que esperar um pouquinho mais para ouvir o Calçade. E eu não sei para que lado o Calçade vai, embora eu imagine, mas eu já me coloco ao lado dos companheiros que já falaram. Porque eu também acho que a seleção brasileira hoje deu um passo à frente, talvez mais do que um. O sistema deu um passo à frente num jogo de maior grau de dificuldade e bastante pressão também. Enfrentou um adversário que tem mais possibilidades e mais qualidade, evidentemente, do que o Haiti. Alguns jogadores individualmente deram passos à frente. Eu creio que quem mais evoluiu desde a estreia foram os 2 volantes. Eu estou de pleno acordo com o Birner nesse ponto. Talvez o Douglas Santos seja um jogador que também contribuiu individualmente com muitas características e muitas qualidades. Mas os 2 volantes que sofreram demais, porque, de novo, é bom lembrar, o susto que nós tomamos no primeiro tempo contra o Marrocos, eu vou insistir nisso, tem origem no atropelamento que o meio de campo da seleção brasileira sofreu. E aí, Bruno Guimarães e Casemiro devem ter se sentido muito mal pelo que se passou naquela primeira meia hora. E não só eles, mas o time, que tem se demonstrado em campo extremamente caloroso, não só nas comemorações dos gols, não apenas na participação dos jogadores no banco de reservas. A gente tem percebido um ambiente muito positivo e acho que, como é um grupo de seleção que vai se formando ao longo do tempo e o tempo ele não é muito generoso, as experiências elas servem também para ir grudando todo mundo. E a experiência negativa da estreia, eu suspeito que tenha tido um efeito muito positivo no sentido desse grupo se enxergar mesmo como um grupo de irmãos, sem exagero nenhum. Isso é o que se reflete dentro do campo, a gente tem visto isso. Agora, não dá para não falar e muito do Vinícius Júnior. Até por uma questão de justiça. A cobrança que o Vinícius recebe quando joga pela seleção brasileira até hoje é de uma ordem de grandeza. O que ele está fazendo nessa Copa do Mundo é de uma ordem compatível. Dá para a gente dizer que a gente não sabe onde a seleção brasileira estaria agora na Copa do Mundo se não fosse a atuação individual do Vinícius nas 3 partidas já bem descritas pelo Birner ou pelo Léo. Agora eu não vou me lembrar exatamente. E de novo, a Copa nos apresentou até agora o dia dos goleadores, né? Pela coincidência de colocar em campo Messi, Mbappé e Haaland em um intervalo de algumas horas. E até esse momento eu acho que a atuação individual do Vinícius não vinha recebendo um nível compatível de atenção.
Eu não acho que tem que se comparar jogador, e por favor, não é isso que eu estou fazendo, eu nem tentando. Mas o nível de atenção ao Vinícius precisa ser maior, pelo número de gols que ele tem e pelo que ele tem feito pela seleção brasileira no momento de extrema dificuldade e reconstrução de um time em plena fase de grupos da Copa do Mundo. Hoje ele também deu mais um passo adiante, mantendo o nível decisivo que ele apresenta desde que a Copa começou. Vale até essa conversa daqui a pouquinho. São 2 horas, né, de linha de passe aqui na ESPN, no Disney Plus, no YouTube, no TikTok. Vale essa conversa, até colocando os outros também no papo, né? Porque você foi muito bem na Copa. O Vini Júnior foi o melhor do mundo outro dia, né? Sim. E eu acho que e o nível de cobrança dele na seleção brasileira é altíssimo e também não acho que é injusto, não, pelo que a gente esperava. Por isso que até abriu o programa hoje, temos que falar, né? Primeira coisa, o Vini Júnior, porque acho que o André está perfeito. É o nível de grandeza ali, compatível. Tanto quando você é cobrado, quanto você tem que ser exaltado. Chegou o momento, hein, Fã de Esportes? Muita gente aqui já no chat perguntando, na expectativa. O Jean começou com essa história e aí jogou um holofote enorme para você. Calçado, uma responsabilidade muito grande. Mas a sua experiência, a sua casca, você vai saber lidar com isso, né, Calça? Tudo bem? Boa noite. Não tem suspense. O que eu posso dizer é por mais Escócias no caminho do Brasil. Opa, quantas Escócias teremos? Não, se fosse com mais 5, o Brasil é campeão do mundo. Uma coisa é conviver com o placar. E isso é o que 99% no momento analisa o jogo com o placar. O Brasil tem uma campanha boa, empatou com o Marrocos, que era o time mais forte. Se tivesse se encerrado contra o Marrocos, talvez a seleção poderia ter vencido o terceiro jogo também. Né? Depois o Brasil saiu bem contra adversários que o Marrocos teve mais problema para jogar. O Brasil fez 7 gols e tomou 1. São números bem legais. 1, hein? Bem legais, são números bem legais. Agora, analisando o rendimento, a evolução do Brasil. Eu acho ainda uma equipe pobre. Por exemplo, a subida de pressão hoje foi um horror. O Mames fez o gol que o Ryan, tudo bem, numa saída de bola, era um tiro de meta ali que o goleiro resolve sair jogando e é uma grande mancada. Porque em vários momentos você vê o Vinícius sozinho, chamando o time e tudo desencaixado no meio, totalmente desencaixado. Até porque eu fui anotando esses pontos, né? E eles continuam aqui na minha memória aqui. Só jogou pelo lado esquerdo, então se alguém falar mal do Ryan, a gente tem que entender o contexto. O Ryan foi absolutamente esquecido no jogo, algumas bolas para ele, mas ele tinha aqui o Bruno Guimarães, do outro lado o Paquetá. Paquetá, o Douglas e o Vinícius. O Brasil só jogava aqui. E ainda o Matheus Cunha também via. Lado direito, era uma bola na profundidade. Não se jogava pelo lado direito do Brasil, só do lado esquerdo. Então o Brasil conseguiu fazer os gols reagindo aos erros da Escócia, e faz parte do jogo. Uma Escócia que entregou e errou muito, mas não foi uma pressão maravilhosa necessária contra um time bom. Não foi. Você vai jogar contra o Japão ou Holanda neste nível de hoje, a gente vai ter mais problemas. Evoluiu? Podemos entender que sim. Eu, por exemplo, não gostei da atuação no meio de campo. Achei ela ruim. Porque é um jogo que só escorre para o lado. O Bruno do Casemiro? Não tem jogo por dentro, só tem jogo por fora. Os volantes da Escócia ficavam no Paquetá e no Bruno Guimarães, e o Brasil ali, os caras tinham que se afastar da marcação para poder fazer alguma coisa. E aí o Paquetá com o Vinícius tentando. Né? Então, assim, eu vejo que para continuar a Copa, são 2 tipos de análise. A minha primeira, os números estão bons. A outra, o Brasil está em uma boa atuação para prosseguir na Copa como favorito? De forma alguma. Isso não existe no time brasileiro ainda. Então, contra a empolgação do placar, eu estou com o pezinho um pouquinho mais no chão. Acho que a nossa trajetória, ela ainda precisa de melhorar muita coisa. Muita coisa. Para o placar 3-0, tal, legal, mas como seleção para ganhar uma Copa, a gente realmente não tem ainda nenhum vestígio. Mas você não viu o Brasil subir uma escadinha de um jogo para o outro? Para você, o Brasil de hoje é o mesmo do primeiro jogo? Não, mas é um adversário diferente, né? É o adversário mais frágil. Sim, o que a Escócia... Como é que foi o primeiro gol do Brasil? Falha do zagueiro. Pressão lá do Ryan. O segundo gol? Também, mesma falha do goleiro. Então, por mais Escócias, e o gol impedido também foi falha do... Por mais Escócias no nosso caminho, eu vejo o Brasil reagindo bem,
sem uma pressão maravilhosa que deveria ter e contra um time que falhou demais. Então, assim, eu não me empolgo, embora reconheça os números que são Sabe o que eu ótimos acho números. que tem de positivo é muito o que o Léo falou em relação na comparação com o Real Madrid, que ganhou o Champions com o Ancelotti, sem jogar. É a convicção da maneira de jogar. Porque eu acho que isso não estava claro, inclusive, no começo, né? No primeiro jogo e tal. Claro que contra um adversário muito diferente, mas se você for olhar, o momento que o Brasil era bem superior à Escócia, que foi o primeiro quarto, infelizmente a gente vai ter que começar a tratar o jogo de futebol por 4 quartos, pelo jeito, mas no primeiro quarto da partida, o Brasil ele não teve nem mais posse de bola que a Escócia. Então, eu acho que assim, é interessante também, olhando para as possibilidades que o Brasil tem, óbvio que o Brasil não é favorito para ganhar a Copa do Mundo, mas é interessante essa noção de como é necessário jogar, como esse time pode jogar, o que esse time pode fazer. Eu acho que é até contraditório com o fato de que o Brasil acaba roubando as bolas, né? Com falha ou não. Obviamente, se os caras não estivessem ali, então, essas fruto bolas da não pressão, seriam né? roubadas. Sim, é fruto da pressão. É que acho que o que o Calçade está falando é que, embora seja fruto da pressão, os erros cometidos pela defesa escocesa não são erros habituais, quer dizer, não são erros que a gente vai ver acontecer com times mais capacitados, né? Agora, de qualquer maneira, o Brasil, acho que está mais claro o que cada um tem que fazer. E aí tudo bem, a gente entra nas individualidades, então olhar para o que o Matheus Cunha está fazendo, para esse trabalho importante, porque aí não tem jeito. Tem uma coisa de olhar para certos jogadores e ver o óbvio, que eles são espetaculares do ponto de vista técnico, que eles são decisivos, que eles resolvem jogos, e nessa categoria está evidentemente o Vinícius Júnior, que todo mundo queria ver protagonista e está entregando todo o protagonismo do mundo. Até acho que ele não foi tão citado nas primeiras rodadas, porque o que se citou muito nas primeiras rodadas foi o número de gols. Então estava todo mundo já 2 gols no primeiro jogo, 2 gols, 3 gols o Messi, e continuaram fazendo 2, 3 gols. Então a coisa, né, acho que foi muito pelo número de gols. Porque o Vini já tinha jogado muito bem, tinha feito um golaço na primeira partida. Depois, né, a gente não precisa nem dizer da participação dele contra o Haiti. E hoje, os 2 gols. Então, assim, o protagonismo está todo ali e óbvio que ele é essencial, assim como a gente fala que, né, a Argentina sem o Messi, e por favor, ninguém está comparando Vinícius Júnior com o Messi, mas assim como a gente fala que certas seleções precisam do protagonista para ter chance de ganhar a Copa do Mundo, o Brasil precisa desse protagonista também. Com certeza. Deste Vinícius Júnior jogando dessa maneira. Acho que está muito longe, concordo com o Calçade. A gente, a partir do mata-mata, vai ver um nível de dificuldade muito maior, e isso vai valer para quase todo mundo, porque vai ter gente aí, a Alemanha pode pegar a Bósnia, que eu acho que é um presente dos deuses, né? Embora cuidado com essa história de presente de Deus, tem eliminado que a errado. Itália, né? Você vai lembrar, a Bósnia eliminou a Itália. Agora, sim. Mas olhando para uma Copa do Mundo, para seleções classificadas, a Bósnia, de fato, é um bom adversário. E o Brasil, acho que assim, o importante é isso. Embora eu esteja me sentindo um pachecão aqui perto da análise do Calçade. eu me senti um pacheco como eu nunca me senti na minha vida. Eu nem sou pacheco, mas perto do Calçade eu um pachecaço. Eu acho que o nível tende a subir com o nível do adversário subindo também, né, na próxima fase, né? Porque você vai exigir um pouquinho mais. É claro que agora a gente vai ter que ver quem vai ser esse adversário, né? Porque as exigências de Holanda, Japão e Suécia são muito diferentes entre elas. Outro jogo. Então, cada uma exige uma coisa, né? E, tipo, a Holanda, por exemplo, com o seu jogo pelos lados, como é que o Brasil, que não tem laterais ofensivos, vai lidar com isso? Eu tive rapidamente essa conversa com o Calçado, a gente fala disso depois. E tem meio de campo, hein? E tem meio de campo. Eu não quero, por exemplo, que o Gapo bata com o Danilo o tempo inteiro. Perfeito. É um problema muito sério. Ao mesmo tempo, Muito difícil. O Japão tem uma linha defensiva muito mais disciplinada e que erra muito menos que a Escócia. E nisso eu estou de acordo com o Calçade. O Brasil não vai enfrentar uma outra defesa tão permissiva quanto a da Escócia. Só que o Japão vai sair mais pro jogo do que a Holanda. E vai dar mais espaço para o contra-ataque. Não vai sair mais para o Não jogo? acredito. Não acho. Não também acredito. não acho. Não acredito. Não acredito. Eu não acho que o Japão vai Vejo o esperar Japão Brasil. jogando bem O baixinho. Japão vai ficar com a bola, vai ficar com a bola mais do que o Brasil. O Japão não Vai trabalhar sai, a bola. já. Não vai sair, Eu não vi Eu acho que vai marcar subir. eu acho que O vai marcar Japão não saiu contra a Holanda. Se você for ver o que foi Holanda e Japão, a Holanda Eu acho a saiu. única dos três que tentaria jogar um pouquinho é a Holanda. Eu também acho. Eu acho que o Japão marcaria no bloco E não acho que médio e tem que daria mais ser um pouco espaço. Talvez o Japão seja só mais vertical que a Holanda, porque ele é esse jogo o tempo todo. Sim.
Mas a Holanda... Não quer dizer sair mais. Pode ser mais vertical. É isso. Eu acho que o Japão, eu tô com o Léo, o Japão sai muito menos que a Holanda. Eu acho que a Holanda sai, né? Eu acho que a Holanda sai contra o Brasil. Só que aí tem uma coisa que o Birner falou que eu concordo assim, que e aí eu olho muito para isso, porque a gente ficou falando, e eu até parei para pensar um pouco, e hoje olhando para uma dúvida também em relação ao Danilo, não que ele tenha ido mal, mas vale olhar, né, para quem os adversários têm jogando ali como atacantes agudos pela esquerda. Isso pode ser uma questão, né? Eu acho que isso pode ser uma questão. O Douglas está indo bem, mas também não foi testado num nível absurdo até agora. Então, aí... Uma outra coisa, só para completar, Jean, o Vinícius talvez tenha que voltar um pouquinho mais. Ou o Brasil tem que tomar muito cuidado, porque o Dumfries tem feito também uma grande Copa do lado direito, lateral holandês. Ou seja, você tem 2 bons jogadores pelo lado direito para atacar e você tem o melhor jogador da Holanda do lado esquerdo. Então, os jogadores de lado da Holanda são muito fortes e acho que isso pode ser uma questão. Então, mesmo aquela lógica de prefiro a Holanda ao Japão, porque a Holanda é mais faceira, sai mais e ataca a história? Mais. Então, a história, eu sempre olho para os times, eu olho principalmente para os 11 de um lado, 11 do outro, como joga cada seleção, e eu já não sei, já não tenho essa convicção toda de que é melhor pegar a Holanda do que o Japão, não. Eu acho que se o Japão ficar esperando, a seleção já mostrou que não tem problema nenhum, mesmo contra a Escócia, de eventualmente ficar também. E de jogar para as bolas agudas, principalmente com o Vini Júnior e tal. Então, sinceramente, eu não sei. Mas você vê como as coisas mudam, é isso que eu estou querendo dizer. Pode não estar uma maravilha, não é a seleção dos sonhos, e nem tinha como ser. Mas eu acho que, assim, devagarzinho, calma. Eu achei a análise do Calçati muito rigorosa. Com todo respeito, muito rigorosa. Realmente, lembrou o Claudio Karsug. A seleção foi bem, jogou uma boa partida, nota 5,5. A sua conclusão... 3 gols e nada mais. A sua conclusão... Então, nada mais eu discordo. A sua conclusão de que esse futebol do Brasil não vai levá-lo ao título, a não ser que ele pegue 5 Escócias, perfeito, assina embaixo. Então... Por outro lado, pensando no jeito que o Ancelotti prepara a equipe e no que ele tem realmente de possibilidades nesse momento, num estágio tão inicial de formação do coletivo, eu entendo, por exemplo, a equipe forçar o jogo pela esquerda. Porque, por exemplo, a Escócia tinha muito mais avanço com o Robertson. Lateral passava muito mais pelo lado esquerdo e a jogada. O McTominay sai da direita para dentro, entra na área junto com o centroavante, a bola vai para o lado esquerdo, a Escócia cruza a bola na área, chegam os dois juntos. O Ryan... Se a Escócia tivesse 5 laterais direitos, você acha, e marcando o Vinícius, você acha que o Brasil ia inverter o lado? Eu acho que o Brasil tentaria fazer mais coisas. Eu acho que o Brasil tentaria mais coisas. Eu acho que ia insistir no Vinícius e bola no Vinícius. Então... O Vinícius, principalmente, o Vinícius que a gente está discutindo aqui, é um Vinícius artilheiro, assim, com gol. No Vinícius construtor, que ele também é uma missão dele, eu acho que ainda precisa de mais na Copa. Ele é artilheiro, que é super importante, e se ele for assim até o final, ótimo, da percepção do espaço, de onde está, o que fazer de frente para o gol. Isso o Vinícius está excelente no Mundial, a ponto de ter números, se não é retirado o gol dele, que foi um escândalo, teria sim, tirar o gol dele, ele estaria ali Comece. junto com o Messi. Porque assim, o treinador da seleção brasileira é o Carlo Ancelotti. E o Carlo Ancelotti, ele tem, obviamente, muito da cultura italiana. Não é o italiano do Catenaccio, mas é o italiano que vai se adaptar ao que o adversário faz, que essencialmente é a mesma coisa, né? Para tentar, nos defeitos do adversário, matar seu jogo com o que você tem de melhor. A partir do momento que num jogo está funcionando, acessa o Vini, a pressão do Vini funciona, o Vini no contra-ataque é mais perigoso, o outro lado oferece um pouco mais de risco, por que ele não vai trabalhar mais em cima de matar esse pouco risco maior e não continuar acessando o seu principal jogador? Então, eu acho que se fosse necessário, ele tentaria fazer outros encaixes. Vai ter uma equipe com um repertório um pouquinho maior. Mas não vai ter, não vai ser o Brasil da Copa. Você pega, assim, nos jogos, o mapa, a movimentação do Brasil, ela é toda ao lado esquerdo. Uma boa marcação para um time que não usa o lado oposto, ele não usa, o Brasil não usa. E quando usa mal. Você está num dia que você está repleto de novidades para você superar. Porque você não jogou assim, dessa forma. Mas, o Calçado, você não acha que tem a ver com as centro, peças? assim, não entra, você não tem bola no centro do campo.
E se joga por ali também. Não é só pelas... joga... Aquele virou ainda mais no Brasil. Joga pelas pontas. Tem dia que sim. Não tem jogo associado, tem mas dia os passes saem dali. Tem dia que sim e tem dia que você tem que jogar também por dentro. O terceiro gol Por saiu dentro, o Brasil do meio. não tem condição de jogar. Ele não apresentou Não tem na jogo Copa associado, ainda. mas os passes saem dali. Então, mas se não tem o jogo Pra ali, acessar justamente. um dia que as beiradas estiverem bem marcadas e qualquer um, a partir de agora, vai fazer isso, que vai aumentar o nível, Sim. vai ser a dificuldade um pouco maior. O André, Então é isso, meus amigos. Vocês acompanharam aí o Linha de Passe, aquele análise pós-jogo top demais aí. Só o Calçade que ficou um pouco ali com o pé atrás. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o Calçade ou com os outros comentaristas que realmente elogiaram o Brasil? Eu elogio o Brasil hoje, tá? Eu sei, cara, é muita pressão, Copa do Mundo, mas o Vini Júnior do Real Madrid hoje a gente conseguiu ver jogando na seleção depois de tanto tempo, hein? Vou te contar, cara, o que a gente esperava o Vini Júnior, sabe, realmente trazer esse futebol dele do Real para a seleção fazia muito tempo, cara. E hoje, contra a Escócia, a seleção fraca, tudo bem, mas ele fez acontecer, fez gols, teve um gol anulado, que muita, né? Mas pelo VAR, cara, infelizmente, ele dá um toque no cara, que o cara perde ali o controle e perde a bola, e a câmera lenta também, tudo é falta, né? Mas assim, é um lance que é muito discutível, mas seria mais um gol que ele teria empatado com o Messi, cara. Então assim, você vê, o Vini Júnior. E é aquilo, a seleção brasileira, o Bruno Guimarães também, até anotei aqui para falar, jogou muita bola, cara, muita bola. O Bruno Guimarães jogou muita bola. O Neymar entrou no segundo tempo, certinho. Eu tava até com receio dele entrar e se machucar, porque tava 3-0 Brasil, tudo, sabe, dando certo. Falei, pô, só falta o Neymar entrar e se machucar aí acabar, sabe, com a alegria do povo brasileiro. Mas também entrou ali, então já pode ter uma sequência que depois agora é mata-mata, agora não tem mais conversa, agora é tudo ou nada, então o Neymar tem que estar preparado aí. O goleiro Alisson também, pô, representou quando precisou, ele estava lá. A minha questão, a minha análise tática assim, do time em si é que a gente não testa a nossa defesa. Infelizmente, a nossa defesa, quando ela é testada, já foi, entendeu? Porque a gente enfrenta seleções fracas e quando chega na Copa do Mundo, não tem o que fazer. E no teste que teve aí, o Alisson foi muito bem, mas a gente sofreu contra a Haiti, contra Marrocos e contra a Escócia em alguns lances, que eu não acho que deveria estar acontecendo, tá? Pelo menos assim, né? Comparando assim o status, né, de cada seleção. O Danilo jogou bem na minha visão na lateral, fez o papel dele, passando direto ali, os caras não estavam tocando a bola para ele, mas ele estava ali passando para receber. Isso é um papel assim do lateral, entendeu? Tipo assim, ele fez o papel dele. O Douglas Santos também teve um papel fundamental, achei também, jogou direitinho, entendeu? Marcando certinho, roubando várias bolas ali e conseguindo trazer uma segurança mais para a zaga do Brasil. Um jogador que eu acho assim que está abaixo ainda, que pode render mais, é o Lucas Paquetá, tá? O Lucas Paquetá acho que pode render mais. Ele tem qualidade para isso, mas ainda falta algo, do que eu vejo, tá bom? E depois entrou o Endrick ali, entrou o Fabinho, tomou amarelo, né, que, sei lá, pode complicar aí, né, porque já tem o Casemiro com amarelo e agora o Fabinho, né, o Danilo também tomou amarelo. Mas assim, no resumo de tudo, foi um jogo que o Brasil realmente mostrou algo que a gente estava esperando. A gente que curte futebol, assiste futebol aqui, eu falo do canal Brasil, vários times também aqui do futebol brasileiro, e tem um pouco de conhecimento, assim, né, de ver o jogo. E, cara, hoje o Brasil mostrou algo. No terceiro jogo da Copa do Mundo, sim, mas, cara, é isso. Tá todo mundo ali também se complicando. Olha aí, Marrocos, a gente quer golear o Haiti, ia ser 5-0 o Marrocos, foi 4-2 sofrido, cara, tava perdendo pro Haiti o Marrocos. Então, você vê que o futebol, a gente tem também que dar uma acalmada, tá? Mas eu, assim, eu fui um pouco crítico, assim, do trabalho do Ancelotti, e algo importante que até ali os comentaristas falaram, né? O Real Madrid com o Ancelotti tinha times que não era para ser campeão da Liga dos Campeões e foi, cara, 2 vezes ainda. Você lembra disso aí, cara? Time que, tipo, você fala, meu, não tem como, os caras chegavam. Então, por que não pode também a seleção chegar? Então, vamos confiar. Já dá assim, o Neymar voltando, pegando o ritmo aí, tomara que não se machuque, cara, e conseguir, porque o Neymar, ele sim é um cara de fundamental importância, porque ele quebra ali as linhas ali, ele sofre muita falta, e ele chama muita marcação, e nisso aí dá espaço para Vini Júnior. Olha só, Vini Júnior, nossa, cara, a gente pode sim sonhar, hein? Pode começar a pensar em sonhar. Claro que tem a Argentina, tem, mas quem sabe aí eles caem aí, né? Futebol, né?
Então é isso. Deixa o like, se inscreve, ativa a notificação de mais vídeo aqui do canal Goga Futebol. Crê em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Que Jesus abençoe sua vida, da sua família. E dá aquela moral pro canal, se inscrevendo no canal. E se ficou até o final, comenta aí, Guga. Fica até o final, vi seu comentário aí, daquela moral. Tamo junto? Então aí, é isso aí. Bora pra cima aí. Avante, Brasil. Avante, né? Avante palestra, né? O Palmeiras aqui falando. Mas tamo junto aí. Que Deus abençoe sua vida. É nóis, valeu. Fui, tamo junto.